Olá, começa agora o programa Que Tem Vaga. Um espaço para falar sobre carreira. A tecnologia move o mundo. E essa frase de Steve Jobs faz alusão ao importante impacto que a tecnologia causa para a população, com avanços aí na área digital e trazendo também transformações significativas para toda a sociedade. E nessa perspectiva, as inovações tecnológicas no mundo contemporâneo causaram mudanças também no cenário do mercado de trabalho. Então, nós vamos falar sobre a importância das ferramentas de seleção na hora de encontrar um candidato ideal para uma vaga. E é o que você confere na reportagem a seguir. A Deise estuda publicidade. Desde que entrou na faculdade, há cerca de 3 anos, ela tenta arranjar um trabalho para ajudar o pai a pagar a mensalidade. É complicado. Muito não. Ou às vezes quer que eu com 21 anos tenha uma experiência de 5 anos em alguma coisa. Então é difícil. Como se não bastasse a falta de experiência, os jovens ainda enfrentam a concorrência de profissionais qualificados que perderam seus empregos e estão dispostos a aceitar salários bem mais baixos para se recolocar. Não é à toa que a primeira carteira assinada do brasileiro vem cada vez mais tarde, só depois dos 28 anos. Antes da crise, entre 2006 e 2014, a idade média de entrada no mercado formal de trabalho girava em torno dos 25 anos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a população entre 15 e 29 anos tem 84% mais dificuldade de arrumar emprego do que pessoas de outras faixas etárias. E entre os jovens que conseguem uma colocação, 20% perdem o posto a cada ano, contra 13,5% do conjunto dos trabalhadores. Em 2011, 2012, 78% dos jovens achavam que podiam subir na vida através do trabalho, meritocracia. Hoje esse número caiu para 70%. No Peru, 97% dos jovens lá acreditam que vão subir na vida. Para quem segue na busca, cursos de qualificação e atividades voluntárias podem fazer a diferença no currículo. Outra dica dos especialistas: acionar a rede de contatos para conseguir uma indicação. Foi assim que a Rebeca, de 23 anos, arranjou o seu primeiro emprego. Ela foi indicada por uma amiga para trabalhar na área de reservas de um resort. A minha amiga falou, olha, eles querem uma experiência já. Aí eu falei, pô, mas como é que a gente vai ter experiência se eles não dão oportunidade pra gente ter experiência? E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o gerente de RH da HLB Brasil, Felipe Pirajá, e a diretora do Manpower Group, Vilma Dalcol. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer estar aqui. Então, é importante, acredito eu, principalmente no período inicial aí, entender o perfil da empresa e também entender a melhor maneira de você contratar de forma assertiva aquele que vai atender a necessidade. Então, como ser otimizado esse processo, Vilma? Então, na verdade, assim, quando a gente olha do ponto de vista do candidato, é muito importante que ele procure compreender que, embora com todo esse avanço da tecnologia, como você mencionou no início, cada vez mais as habilidades humanas são necessárias nos processos. Então, habilidades como integração, capacidade de trabalhar de forma colaborativa, relacionamento interpessoal, habilidade de aprender a aprender, são requisitos essenciais, independente da posição. E na medida que você lança a mão de algumas ferramentas de recrutamento e você procura trazer este perfil, essas suas habilidades, provavelmente você tem chances maiores de conseguir uma colocação. Com certeza. Então, como superar essa escassez de mercado e tornar-se aí ativo no sentido de remar contra a maré, Felipe? Perfeito. Acredito que as empresas têm um momento de se reinventar. Então, como a Vilma comentou das questões de tecnologia, as empresas precisam buscar ferramentas e maneiras de achar o candidato certo para a posição. Hoje a gente conta com diversas ferramentas dentro do mercado que auxiliam tanto os RHs quanto aos candidatos a acharem essa correta posição. As empresas devem trabalhar de forma proativa e no intuito de tentar achar a melhor maneira de encontrar o candidato ideal. Sim, e quais são as áreas que podemos considerar aí mais afetadas pela falta de qualificação profissional, Vilma? Olha, de acordo com uma pesquisa que nós fizemos, nós olhamos tanto globalmente como olhamos no Brasil, nós temos algumas áreas que são mais críticas, como, por exemplo, profissões que nós chamamos de ofício: eletricista, mecânico, soldador,
Pessoas ligadas à área financeira e contábil, a gente tem percebido que isso existe uma escassez de profissionais para poder atuarem nessa área, então é uma perspectiva importante, talvez as pessoas buscarem dentro desse segmento uma atuação. Áreas administrativas voltadas para o escritório, assistentes, auxiliares, analistas. Então, nós temos percebido, de acordo com a nossa pesquisa, que essas 3 áreas são as mais requisitadas ou que estão necessitando mais de profissionais. Sim, existe um entendimento maior de como, então, a parte profissional aí lidar de uma forma a se adequar da melhor maneira possível, Felipe? Sem dúvida. Então, como a Vilma comentou, uma das principais carreiras que as empresas têm dificuldade para encontrar profissionais são profissionais de contabilidade, auditoria, que é exatamente o core business da nossa companhia. Então, o que a gente tem feito é buscar desenvolver os nossos próprios profissionais nesse sentido e tentar achar as melhores maneiras de atrair essas posições. Então, o que a gente tem feito é exatamente buscar as corretas ferramentas e os corretos processos para poder encontrar essas pessoas para trazer para dentro da nossa companhia. É o olhar interno, não é, Vilma? Exatamente. E um ponto importante que a gente percebe, existem algumas dicas que a empresa pode fazer ou adotar para que ela possa ter um pouco mais de sucesso nessa busca de profissionais. E a primeira delas é ela atuar na formação de profissionais. Então, cada vez mais é importante que as empresas também olhem para os recursos que ela tem internamente, pessoas que ela tem na organização e que ela possa fazer um trabalho de preparação e formação. Às vezes, ou o profissional ou a empresa ficam numa expectativa de ter alguém pronto para uma posição. E nós sabemos que nem sempre isso é possível, não é, Felipe? Exato. Na grande maioria das vezes, nós precisamos também investir nesse profissional. Sim. Como a Vilma tinha ressaltado, essa questão da formação acho que é um critério que é um dos mais assertivos para qualquer tipo de organização. Dentro da nossa empresa hoje, então, a gente tem programas de assessment, a gente faz treinamento desses profissionais exatamente para conseguir identificar quais são aqueles colaboradores que estão prontos para as novas posições dentro da organização. Então, isso a gente otimiza o processo porque, valorizando os profissionais dentro de casa, eles já são aderentes à cultura, já são aderentes aos processos, já conhecem os clientes, já conhecem basicamente como funciona essa nossa organização. Então, isso a gente percebe durante o nosso bate-papo, que a gente viu que a formação dentro de casa, então olhar para dentro, é fundamental para conseguir achar o talento certo para a posição requisitada. Sim, o artigo 442 da CLT fala sobre o trabalho tácito, ou seja, a relação de emprego aí e essas opções de contratação temporária ou prestação de serviço. Então, como enxergar isso da maneira mais adequada? Como saber que é o momento ou é a oportunidade mais adequada para esse tipo de contratação, Vilma? Olha, normalmente isso obedece às vezes ou a uma sazonalidade, ou a uma mudança de processo, ou um novo projeto dentro da organização. Então, isso, em geral, demanda que a organização busque esses profissionais. E as pessoas que estão se candidatando a posições, é importante que elas se mantenham informadas. Como as empresas estão agindo? Como está o mercado? Que tipo de segmento pode estar sujeito a uma sazonalidade? Ou que tipo de empresa pode estar trabalhando num grande projeto? Ali ele pode ter a opção também de ter uma colocação como temporário. Uhum. Além disso, Felipe, existem outras maneiras que você daria como dica, tanto para a parte da empresa quanto para aquele que procura o emprego, para se adaptar a essas mudanças e essas exigências de mercado? Sem dúvida. Acredito que tanto as empresas quanto os candidatos devem estar preparados e atualizados. Então, sempre deixar o currículo atualizado dentro das plataformas, observar o tipo de empresa que você busca, quais as ferramentas que ela utiliza. Então, quais são os sites, quais são os meios que elas divulgam suas vagas para o candidato ficar esperto e quando surgir uma oportunidade bacana para ele poder se candidatar. Já da parte das empresas, elas também têm que se reinventar. Ela tem que achar a maneira mais correta, mais fácil e mais assertiva para aquele público. Diferentes candidatos de diferentes empresas, existem diferentes perfis. Então, a empresa também conhecer
do negócio, conhecer qual é o perfil do colaborador interno e dos candidatos é super assertivo e cria sinergia para conseguir fechar essas vagas. Sim, quanto às suas dicas, Ilma? Então, na verdade, eu vou muito na linha mesmo do que o Felipe colocou, achei perfeito. Agora, acho importante também para o candidato, não só no momento de se candidatar, mas ele se preparar também para o processo de entrevista, para o processo de contato com a organização. Muitas vezes as pessoas, elas vão muito despreparadas para esse momento, e esse momento às vezes pode ser exatamente o diferencial, para que ele possa trazer o melhor dele. E eu acho que aí vai uma dica que eu costumo dar para as pessoas. Antes de você ir para um processo de entrevista, pense em 3 situações que você teve sucesso. O que você fez, como você fez e qual foi o resultado. Isso vai te dar muito repertório para você falar das suas habilidades, daquilo que você tem capacidade, das suas competências, daquilo que você realiza, como você realiza, que são fatores que as empresas buscam muito. O fator comportamental é muito importante. Muitas vezes ele é um divisor de águas na hora que uma empresa vai escolher um profissional. Acho que também buscar um pouco sobre a empresa que você está se candidatando. Então, algumas vezes o candidato se aplica para diversas posições e muitas das vezes ele vai para a entrevista com o RH ou com a parte da consultoria de recursos humanos e não sabe qual é a empresa e qual segmento que está atuando. Então, antes de uma entrevista, conhecer do negócio, fazer uma pesquisa, buscar quem é a empresa, buscar qual é o core business e efetivamente ver se aquela vaga é aderente ao perfil que você está buscando. É interessante porque às vezes as pessoas acreditam que buscar uma colocação é eu me inscrever no site, eu enviar um currículo e na verdade é um processo que você pode planejar, estudar, pesquisar, identificar os seus interesses de acordo com as ofertas de mercado, segmentos que estão mais ativos dentro do mercado e saber que segmento é esse, estar preparado para entender qual é a minha contribuição para essa empresa, o que é que eu posso trazer e o que é que eu espero dela. Então, é se preparar, é não deixar a coisa acontecer de forma espontânea apenas, é realmente fazer um planejamento. Sim, esse cenário ele se estende local e mundialmente, não é mesmo? Como podemos considerar aí esses avanços e como se existe a necessidade de você se adequar a cada país, por exemplo, é igual o cenário aqui no Brasil, o que diferencia do cenário americano ou europeu? Quais são as diferenças que podemos listar aí desse desafio de superar a escassez profissional? Então, na verdade, assim, de acordo com as pesquisas que nós fazemos globalmente, localmente, nós percebemos que existem alguns países no mundo em que essa escassez de talentos, essa dificuldade de fechar algumas posições, ela é ainda maior do que a nossa, que de acordo com a nossa pesquisa, 52% das empresas disseram que tiveram dificuldades o ano passado para fechar posições. No Brasil, que nós temos um índice de pessoas desempregadas bastante significativo. Existem países onde o emprego está praticamente pleno, você tem uma baixa taxa de desemprego. Lá a tendência é dos índices de dificuldades para fechar posições serem maiores. Automaticamente você tem ali um mundo de oportunidades, talvez mais aberto para os profissionais. Possivelmente a natureza dessa escassez de talentos lá é diferente da nossa aqui no Brasil, até pela própria circunstância. Mas eu diria que independente do país, a dica sempre esteja preparado. Não entre num processo seletivo simplesmente porque alguém falou para você mandar o seu currículo. Estude, pesquise e procure identificar o que é que você quer para você. O que é aquilo de verdade vai agregar para a sua carreira, para o seu interesse profissional ou até mesmo para um início de carreira que eventualmente algumas pessoas estão iniciando também. Acho que complementando um pouco o que a Vilma falou hoje, a atualidade, a geração que está vindo não pensa só na questão do salário. Então existem alguns outros fatores que também são importantes. Então verificar a questão do propósito. Se aquela empresa faz sentido, como a Vilma ressaltou, para a sua carreira, né? As empresas também têm que olhar a questão de desenvolver a marca. Então, o que a marca agrega para aquele profissional? Então, no sentido de pertencimento, de pertencer à organização. E a pessoa também se sentir que ela está contribuindo para o crescimento, não só dela própria, mas também da organização. Claro. Então, são fatores que também são importantes, tanto para o candidato quanto para a companhia, para casar e ter sucesso na contratação. E um fator interessante também é que a remuneração, ela continua sendo importante, mas ela não é
simplesmente a remuneração que você recebe em cash, às vezes ela pode vir de outras formas, como incentivo, apoio para a formação, apoio para desenvolvimento. Então, ela pode surgir de outras maneiras, a remuneração, mas a questão, como ele colocou, do propósito e também da flexibilidade que a empresa possa ter. Hoje a gente fala de flexibilidade de jornada, pessoas querem poder ter opção de alguns dias trabalharem ou home office ou trabalhar em algum local que não necessariamente ir para o escritório. Então, também são pontos importantes. Se o profissional aspira ou almeja isso, é importante que ele identifique se a empresa que ele está buscando vai oferecer isso para ele. Até porque senão... é uma via de mão dupla, não é? Isso, exatamente. Porque senão muitas vezes ele aceita uma posição, mas em pouco tempo ele já não está satisfeito, ou ele começa a ter um sentimento de que assim, talvez eu fiz uma escolha errada. Né? Ou a própria empresa. Então, é importante que, assim, isso seja realmente algo planejado, estudado e pesquisado, não simplesmente mandar o currículo e ir sem um preparo para um processo. Sim. Você listou para a gente sobre as principais áreas aí que demandam dessa carência e cargos também, eles são bem afetados dentro da hierarquia, dentro da empresa. Existem dados que apontam que determinado cargo sofre mais essa escassez ou não? É também uma coisa mais geral? Olha, de acordo com a nossa pesquisa, nas 3 primeiras posições como áreas de dificuldade para fechar vaga estão muito numa linha de base de cargos, não são tão cargos ou requisitos, exigências de cargos mais estratégicos. Mas assim, se eu avançar um pouquinho mais, a gente percebe, principalmente no Brasil, uma certa escassez ou dificuldade ou uma oportunidade, do ponto de vista, para cargos de supervisor, para cargos de algumas posições gerenciais e algumas posições num nível mais especialistas e técnicos. Também existe oportunidades aí. Sim. Felipe, e antes de finalizarmos, nosso tempo já está chegando ao fim, mas um exemplo vivo de que é possível superar aí a situação e um incentivo, uma palavra de incentivo, uma atitude que você aconselha para as pessoas que queiram seguir aí e superar mesmo essa situação de escassez e se reinventar, se requalificar, se recolocar de maneira assertiva naquilo que se propõe a fazer. Eu acho que você falou temas muito legais. Se reinventar, se qualificar, buscar conhecimento, buscar ferramentas. E eu acho que o mais importante, né, Vilma, é buscar o propósito para si. Então, o que faz sentido? O que a pessoa busca na sua carreira? Então, é colocar um planejamento. Né? Aonde eu quero estar daqui a 5, daqui a 10, qual tipo de empresa eu quero estar? Uma empresa que é um pouco mais flexível, uma empresa que me pague um pouco melhor. Então, é no sentido de planejamento. Então, as pessoas se planejarem, se reinventarem, buscarem melhores alternativas para conseguir alcançar um emprego ideal e que ele consiga se desenvolver e crescer tanto como pessoa quanto como profissional. Muito obrigado pela presença, Felipe Pirajá, que é gerente de RH da HLB Brasil, e também a Vilma Dalcol, que é diretora da Manpower Group. Muito obrigada. Obrigado. O programa Aqui Tem Vaga fica por aqui, mas você também pode acompanhar nas redes sociais. Até a próxima.